Tudo tranquilo? Sou eu, Francis, e hoje vamos fazer uma reflexão sobre os impostos. Você gosta de pagar imposto? Pergunta boba, né? Mas você já parou para refletir sobre as consequências dos impostos e como isso pode implantar um autoritarismo? Você vai entender hoje nesse vídeo. Quanto mais impostos, maior a pobreza. Por que isso acontece? Quando tem muito imposto, tudo fica mais difícil, tudo fica mais caro. Isso significa que vai ser mais difícil empreender. Se fica mais difícil empreender, significa que vai ter menos empreendimentos. Se tiver menos empreendimentos, significa que vai ter mais desempregados. E se tiver mais desempregados, significa que vai ter mais pobres. E quanto mais pobre tiver, mais o governo ou o Estado vai se autotitular defensor dos pobres para cobrar mais impostos ainda em nome do social, fazendo um ciclo de destruição e miséria. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Quanto menos impostos e menos burocracia, você vai fazer um ambiente próspero para que mais empresas floresçam. E se tiver mais empresas, vai ter mais empregos. Se tiver mais empregos, vai ter mais pessoas trabalhando e assim podendo ter uma vida com dignidade. Que também vão ser consumidores e que vai fazer a economia girar. E por que não serem os empresários do dia de amanhã e gerando mais empregos ainda, e mais empresas e mais empregos. E assim sucessivamente fazendo um ciclo positivo de prosperidade. E um outro ponto interessante é que quanto menos impostos, aumenta mais a arrecadação. Ah, não, pera aí, França. Agora é fake news. Agora você está falando besteira. Calma. Explico. Porque se tiver menos impostos, é aquilo que eu acabei de explicar agora. Vai ser um ambiente mais próspero, para ter mais empresas e mais prosperidade. Se tiver mais empresas, vai ter mais emprego. Consequentemente, vai ter mais pessoas empregadas e assim inseridas no mercado de trabalho e vão ter mais consumidores também. Se tiver mais consumidores, a economia vai estar girando. Se tiver mais empresas, elas vão pagar mais impostos. É aquele velho exemplo que as pessoas não gostam de, algumas pessoas não gostam de dizer, mas é dos Estados Unidos. Lá tem pouco imposto em cima de muitos negócios, muito comércio, muitas empresas. Aqui é o contrário. É muito imposto em cima de pouco. Alguns vão argumentar que esses altos impostos são cobrados em nome da igualdade, em nome do amor, etc. Tá? E na realidade, o problema não é a desigualdade em si, o problema é a pobreza, em termos econômicos, a desigualdade em termos econômicos. O problema é a pobreza. Meu vizinho que pode ter um carro a mais do que eu, não vou lá mandar o Estado roubar o carro dele para a gente estar em igualdade. Então o problema não é a desigualdade nesse sentido, em termos econômicos. E sim, o problema é a pobreza. Tem pessoas que passam fome. Daí como é que resolve essa questão? Liberdade de mercado, como eu acabei de explicar agora. Com menos impostos, com mais prosperidade, com mais empresas, etc. Essa questão de se você ter que concentrar grandes poderes nas mãos de um grupo seleto de burocratas para eles enfiarem mais impostos na população, para eles terem plenos poderes, para eles implantarem a igualdade no mundo, esse negócio nunca deu certo. Os impostos, elas quebram as empresas e impedem o surgimento de novas empresas. Ou seja, vai ter menos arrecadação, menos emprego e mais pessoas desempregadas, fazendo um ciclo de destruição e miséria. Você paga imposto sobre o dinheiro que você ganha, imposto sobre o dinheiro que você gasta, você paga imposto sobre os bens que você já possui, aos quais já pagou imposto para comprar com o dinheiro que já foi taxado. O imposto ele não é um mero confisco do dinheiro das pessoas. As pessoas têm dificuldade de entender o efeito cascata negativo de todas as empresas que deixaram de existir, de todo o emprego que deixou de ser gerado, de toda a economia que deixou de ser gerada. É um efeito exponencial e destruidor que só gera miséria por onde passa. Outro ponto interessante é que quando o Estado estrangula suas economias com esses altos impostos e burocracia, isso vai gerar miséria e pobreza, né? E aí eles tendem a ter que achar um culpado. E esse culpado vai ser o dono do mercadinho ali, o dono do comércio, o empresário, o empreendedor. Eles vão ter que culpar alguém. Eles vão dizer que o cara que está empregando ali, eles estão, na verdade, querendo lucrar muito, né? E que eles que são culpados, eles que são malvados e tal. Isso aconteceu no Brasil na época da inflação. Ao invés de cortar gastos e diminuir impostos, o governo ele vai criar leis para poder controlar o mercado. Tá? E dessa forma, eles vão, por exemplo, congelar os preços, vão diminuir os preços. Vão dizer, ó, o empresário não pode aumentar os preços porque estão prejudicando os pobres. Tem que ter um argumento para convencer a população. Tá? Só que dessa forma, se a pessoa não puder ter lucro na sua operação, ela tem que trabalhar sem o lucro ou trabalhar com prejuízo, isso simplesmente significa que não compensa ela produzir, não compensa ela trabalhar, não compensa ela ter aquela operação, tendo em vista que ela vai estar perdendo, vai estar no prejuízo. Então isso significa que muitas empresas vão fechar por causa disso. E se elas fecharem, vai ter a escassez do produto. E simplesmente os preços vão acabar subindo de forma clandestina, porque vai ter menos produtos ofertados para a sociedade.
E vai ter mais pessoas cada vez mais querendo comprar aquele produto que está em falta, e esse produto está em falta justamente por causa de uma interferência do governo em fazer com que, em querer congelar os preços e, consequentemente, fazer a operação não ter lucro nenhum. E um outro aspecto importante é a inflação, que nada mais é do que oferta monetária, quando tem mais dinheiro circulando do que bens e serviços produzidos. Quando o banco, por exemplo, quando o governo, melhor dizendo, ele simplesmente vai lá e coloca um monte de zero no banco, ou imprime um monte de papel. O dinheiro ele é um meio de troca, tá? Um meio de troca. Ele em si não vai deixar todo mundo milionário só porque tem mais dinheiro imprimido, tá? O que gera riqueza na sociedade é os bens e serviços produzidos pela sociedade. Então, o dinheiro como meio de troca, ele deve ser proporcional a esses bens e serviços que é produzidos pela sociedade. Então, se o governo for lá magicamente insere um monte de zero no banco ou imprime um monte de papel, um monte de dinheiro, isso vai gerar a inflação, porque esse aumento foi artificial. A quantidade do arroz produzido, a quantidade do feijão, a quantidade dos produtos continuou o mesmo. Então, o aumento foi artificial. Então, todos os preços vão ter que aumentar. Bem, no título você falou sobre autoritarismo, tá? E, na realidade, tudo isso que eu expliquei até agora faz parte do processo do autoritarismo, que é altos impostos, burocracia, relativização da propriedade privada, interferência governamental sobre a sociedade. E hoje em dia a gente escuta muito, né? Se alguém discorda da sua palavra, você é um fascista, você é isso, você é aquilo. E, na realidade, você sabe a diferença entre o socialismo, o fascismo, todas essas ideologias coletivistas? Tanto no fascismo quanto no socialismo, é o Estado controlando absolutamente tudo. E qual que seria a diferença então? No fascismo, eles admitem a existência da propriedade privada desde que ela seja totalmente controlada por eles. Já no socialismo, que quer chegar no comunismo, o socialismo eles querem abolir a propriedade privada, menos a deles próprios, né, obviamente. Então, a diferença é essa. No fascismo, ainda tem a propriedade privada ali, só que totalmente controlada e regulada por eles. No socialismo, eles abolem a propriedade privada de todo mundo, menos as deles, e aí eles, evidentemente, controlam tudo, porque para implantar as ideias deles, eles têm que ter plenos poderes nas mãos deles para poder implantar, seja qual argumento eles utilizar. Em nome da igualdade, em nome disso, em nome da superioridade de uma raça, enfim. E as pessoas têm dificuldade de entender que existem diversos tipos de regimes de acordo com o grau de intervenção em dois pilares fundamentais, que é o controle social e o controle econômico. E existem graus diferentes de controle desses dois pilares principais. As pessoas, de modo geral, têm dificuldade de entender que existem diversos tipos de regimes de controle social e econômico. Tá? Controle social seria liberdade de expressão, liberdade individual, enfim. E controle econômico seria mais impostos, burocracia. Então tem esses dois pilares fundamentais, controle social e controle econômico. Tá? E aí que tem um detalhe interessante. Cada localidade tem as suas peculiaridades nesse controle. Então tem países que têm mais controle social e menos controle econômico. Tem países que têm mais controle econômico e menos controle social. E tem países que têm os dois, muito controle social e muito controle econômico. Então é tudo questão de graus diferentes nesses dois pilares, então, que faz com cada localidade ter características únicas. E referido a regime, todos eles também têm as suas peculiaridades, seja por perseguição racial, ou religiosa, se é um movimento internacionalista ou nacionalista, enfim. Então, cada um desses pilares tem esses diversos graus diferentes de intervenção. O que faz é ter uma complexidade de as pessoas entender o que seria o autoritarismo. Então, pode ter um país que tem muita intervenção econômica e menos intervenção social e é autoritarismo. Geralmente, os países que têm muita intervenção econômica vai ter pobreza, vai ter miséria, então eles tendem a ter também mais controle social na população, que estiver questionando a pobreza e a miséria. Então, um exemplo de país que tem muito controle social e menos controle econômico seria a China. Tem muito controle social, liberdade de expressão, liberdade individual é reprimido, porém tem uma relativa liberdade econômica. Tá? E tem países que têm muito controle econômico e muito controle social. Lembra do grau desses dois pilares. Um exemplo seria a Coreia do Norte. E esse é um problema lógico de resolver. As pessoas realmente querem ser contra o autoritarismo, então ela tem que ser contra os impostos, ser contra a burocracia, ser contra quem quer reprimir a liberdade individual e a liberdade de expressão. Tem que ser contra tudo isso, para que de fato sejamos um país livre e com pessoas livres. Tá? Então lembre-se desses dois pilares principais, controle social e controle econômico, e o grau de intervenção desses dois pilares. Quanto mais liberdade, mais livre é um país. Isso é óbvio.
O que leva a gente a refletir em outras questões mais profundas, tá? Então, você, Francis, defende a liberdade total? Não, tá? Eu defendo aquela velha história, né? Ah, o teu direito vai até onde interfere no direito do próximo, tá? Mas que direito é esse? É o direito natural. O simples fato de sermos seres humanos, nós temos direitos inerentes ao fato de sermos seres humanos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Esses são direitos universais que aplicam em todos os seres humanos na face da Terra. Todos têm esse direito natural. E que ninguém poderia passar por cima desse direito natural, óbvio, a não ser a legítima defesa, né? Alguém te atacou, você vai lá e se defende de uma injusta agressão. E que essas leis devem estar acima das leis positivadas, né? Ou seja, as leis feitas por políticos. O que leva a uma outra questão extremamente importante, que poucas pessoas tocam, que é a importância do conservadorismo para os inimputáveis e para as crianças, né? Que estão no processo de desenvolvimento, para poder preservar o direito natural. Os inimputáveis são as crianças e os indivíduos que ainda não tiveram o seu desenvolvimento intelectual completo e que está nesse processo de desenvolvimento. Então, um exemplo da necessidade do conservadorismo na infância seria um adulto querer se relacionar com um não adulto, olha o problema, e esse não adulto crescer nessa condição. Se você chegar lá e perguntar para ela, é capaz dela falar, não, eu estou aqui porque eu quero, tal. Ou seja, não há como falar em liberdade individual nessa situação, porque ela foi condicionada desse jeito. Ela não tinha o seu desenvolvimento mental completo ainda para poder tomar essa decisão. Por isso que é necessário o conservadorismo nessa questão. Enquanto ela não tiver o seu discernimento e o seu desenvolvimento mental completo, ela está ali porque ela foi condicionada a estar ali, não por causa da liberdade individual. Por isso que uma criança não pode beber, não pode dirigir, não pode casar, tá? E que hoje em dia tem uns militantes que querem lá implantar uma ideologia sexual para crianças, para que ela ampute o seu negócio lá embaixo. A mesma história, o nome do amor, o nome da igualdade, o nome não sei do que. Tá? Sendo que ela ainda não tem o seu desenvolvimento mental completo e não tem o seu discernimento. Por isso que eu falo que da importância do conservadorismo na infância, porque quando ela tem o seu discernimento, ela poder tomar suas próprias decisões e suas escolhas. Qual que é a conclusão disso tudo que eu falei aqui? Conservadorismo para os inimputáveis é extremamente importante para a preservação do direito natural, para que possamos ter uma base sólida capaz de controlar o aumento da intervenção estatal na economia e nas liberdades individuais. As crianças com boa educação e valores, elas vão ser o adulto que vão construir o país de amanhã, o que vai resultar em prosperidade e paz social. Então, muito obrigado por ter participado dessa nossa reflexão. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, que teremos novidades em breves. Até a próxima.